Para iniciar a gravação, vou abrir aqui a nossa tela, essa área de trabalho. Todo mundo aí consegue visualizar a nossa lousa, pessoal? A data de hoje, né? Sim. Aqui a gente está com... Sim? Ok, obrigada. Sempre Oi, me dá um professora. retorno, porque... Oi, por favor. Oi, professora, tudo bem com a senhora? Bom dia, Bom dia, Enzo. tudo Como é que bem? você está? Tô bem. Dormiu bem? Acordou bem Dormi. animado hoje? Acordei. Você Só não deu parece que tempo de tomar você café, é tô do tomando horário da agora. manhã, né? É? Você é do período da manhã, não é? Ou da noite? Ah, eu sou mais. Não sei, é meio que uma mistura. Tem dia que eu fico mais ativo à noite, tem dia que eu sou mais ativo de manhã, depende. Depende do É, dia. depende do dia. Ah, então tá bom. Porque tem gente que é mais ativo pela manhã, tem outros que é à noite, né? Eu, por exemplo, sou da manhã. À noite eu não sou ninguém. Mas tá bom. Bom, pessoal, nós, né, na nossa última aula na terça-feira, nós comentamos. Vocês conseguiram, só para reforçar, verificar lá os vídeos das aulas? Alguém olhou essa questão? Conseguiu verificar? Deu certinho? Tá rodando direitinho? Ou algum problema, alguma queixa com relação a isso, pessoal? Quem olhou? Você olhou, Enzo? Foi o que eu vi, tá tranquilo, dá pra acessar tranquilo. Você conseguiu acessar, verificar? Que bom. Então, todo mundo está conseguindo verificar isso. Nós vamos, Gabriel, conseguiu, Gabriel? Gabriel Rodrigues, Ana Paula, conseguiu? Então, tá bom. Então, nós vamos, no nosso livro, né, nós paramos na página 28. Devo colocar ela aqui. A página a qual nós paramos, tá? Página 28. E, na verdade, a gente continua aqui trabalhando dentro da página 28. Porém, eu peguei esse material aqui para trabalhar com vocês, que não tem no livro, porque ele é importante esse conceito, tá? Ele é extremamente importante trabalhar o conceito de soluções, que a partir de agora, né? A química, ela tem duas, assim, frentes básicas, né? Logicamente, tem os tópicos, que é química orgânica, fisicoquímica, química geral, né? E, assim, dentro do ensino médio, a gente trabalha química geral, que foi aquela que nós vimos lá no primeiro ano, e essa do segundo ano, a gente tem uma nomenclatura chamada físico-química, mas, na verdade, a nomenclatura dela ainda é química geral, né? Mas dentro do ensino médio, a gente chama de físico-química. E depois tem a química orgânica, que vocês vão ver lá no terceiro ano. E dentro dessa físico-química do ensino médio, que na verdade ela é química geral, de fato, físico-química é uma coisa mais voltada realmente para conhecimentos da física, com a química e matemática, né? Então é a parte de cálculos da química, está voltada na área de físico-química. Mas aqui a gente pega um pouquinho da parte de cálculos. E aqui, né, esse conteúdo, basicamente, a gente trabalha dentro da química geral e também trabalha dentro de uma outra frente da química, chamada química analítica. E dentro da química analítica, né, nós temos duas partes importantes, que a gente fala que é a parte quantitativa, né? Então, a gente tem a parte aqui, ó. Hoje eu tô tremendo, pessoal, não sei o que aconteceu, acho que é o calor. Isso não é para justificar a minha letra, que tá horrorosa, não, viu? Hoje vai estar pior. Então, ó, quantitativa, né? Vou fazer assim para ver se fica melhor. E tem a outra parte da química, que é a qualitativa. Bom, que diferença tem isso, professora? Quantitativa e qualitativa. A diferença básica está que, no caso da quantitativa, eu trabalho com o quê? E no caso da qualitativa, eu trabalho com o quê? O que vocês acham? Quem aí quer falar? Fala para mim, Gabriel, me ajuda aqui. Hoje eu vou chamar você, Gabriel. Você está com sono? Semana passada, Gabriel Rodrigues. Bom dia, Gabriel Rodrigues.
E acho que tá de mal de mim, Gabriel, hoje. Quantitativa e qualitativa. Bom, me ajuda aqui. O que seria quantitativa? Vem de quantidade. Então, eu tenho que mensurar quantidade. E qualitativa, eu simplesmente vou identificar o que eu tenho. Eu tenho ferro, eu tenho alumínio, eu tenho cobre, mas qual é a quantidade? Aí eu vou para a quantitativa. Qual é a substância? Eu vou para a qualitativa, certo? Então, são esses dois lados aqui da química, né? Dentro dessa área que nós estamos estudando aqui, que é chamada físico-química, que na verdade é a química geral, e aí pegando um foco na química analítica, tá? E aí, a parte de soluções, propriamente dita, né? Ela está dentro dessa parte aqui, ó, dentro dessa parte aqui quantitativa. Então, a gente vai quantificar, né? Nós vamos trabalhar com quantidades. E aí vem, então, a questão da matemática, porque eu preciso, para eu quantificar, eu preciso o quê? Calcular isso, né, numericamente. E aí existem algumas formas para que a gente possa fazer esse cálculo, né, numericamente, tá? Tudo bem até aqui? Então, Com para licença, isso... professora. Sim, quem está falando? Bom dia. Só Bom avisando, porque dia. o Gabriel Rodrigues pediu Ô, para avisar Frederico, que tudo tudo, e com a bem? senhora? Bom dia. Você viu que eu acertei seu nome hoje, Frederico, não falei Felipe. Tá certinho. Tô ficando... O Gabriel Rodrigues pediu para avisar que ele não respondeu a senhora porque o microfone dele não tá funcionando direito. É só isso mesmo. Tudo bem. Não, tudo Bom bem. Porque dia, assim, às professor. vezes eu gosto de chamar vocês porque sei que vocês gostam de participar. É uma turma que eu sempre gostei de dar aula desde o ano passado, exatamente porque vocês participam muito. Tá? Isso faz a aula ficar dinâmica. Então, mesmo a aula estando nessa forma que nós estamos trabalhando, né? Eu não estou vendo o rostinho de vocês, mas a participação de vocês faz eu ficar mais alegre. Tá? Tá Eu certo, tá certo. preciso, eu gosto quando o Enzo participa, quando o Gabriel, quando você, enfim, quando a Ana Paula e assim, todo mundo participando, tá bom? Tá certo. Só Então para tá. avisar. Então, Frederico, já que você falou aqui, vamos me ajudar aqui. Eu gosto que alguém me ajude. Hoje você foi escolhido, você falou na hora certa. Vamos ver. Lê para mim, vamos ver então. Lê para mim. Vocês conseguem ver esse texto que eu coloquei aqui? Sim, senhora. Uhum. Então, Frederico, lê para mim até essa parte aqui de soluções, tá? Certo. Uma solução no sentido amplo é uma dispersão homogênea de duas ou mais substâncias moleculares ou iônicas. No âmbito mais restrito, as dispersões que apresentam as partículas do disperso soluto com um diâmetro inferior a 10 a 10 do Angstrom. que, perdão? Eu não estou conseguindo Angstrom. ver. Quanto? Angstrom é o Azinho com uma bolinha, unidade de medida, né? Ah, tá Certo? certo. Eu já... A 10 Tá? são Angstrom. denominadas Isso. soluções. Certo. Bom, o que é isso, né? O que seria uma... Quando a gente fala, vocês falam assim, para mim, ó, a gente falou no tratamento de água, né? Que eu até coloquei um vídeo lá do processo de tratamento de água. Obrigada, viu, Frederico? Com relação aos processos de tratamento de água, e lá vocês encontraram muito esse termo aqui, não encontraram? Solução. Né? E quando nós estudamos lá no segundo ano nós estamos agora, né? No primeiro ano, a gente falou em misturas, e aí nas misturas a gente falou misturas heterogêneas e misturas homogêneas. E aí definimos misturas heterogêneas. Apresenta mais de uma fase. Misturas homogêneas, né? Apresenta uma única fase. Me lembro que fui eu mesma que trabalhei esse conteúdo com vocês lá no primeiro ano. E dentro disso nós falamos, né, que misturas homogêneas, aquela que apresenta uma única fase, você aprendeu que ela é chamada de solução. Né?
Então, a solução, dentro do conceito mais amplo da palavra, é uma mistura homogênea. E dentro de uma mistura homogênea de uma solução, e aí a gente tem que tomar cuidado, e isso eu falei para vocês também, que toda mistura homogênea, né, pode ser uma solução. Quer dizer, toda solução, ou melhor dizendo, estou falando pode ser, né? Então, falei certo. Toda solução é uma mistura homogênea. Mas nem toda mistura homogênea é uma solução. Pode ser uma solução. Por quê? Quem tem uma observação em relação a isso que eu acabei de falar? E eu me lembro direitinho que eu falei isso para vocês lá no primeiro ano. O que é isso, pessoal? Diâmetro das partículas. Me falou ali no texto. Oi? Tem a ver com o diâmetro das partículas? Quais partículas? Inferior a 10 angstroms. Oi? Para ser considerado solução. Para ser considerado solução, eu tenho que ter o quê? As dispersões que apresentam as partículas do disperso soluto com diâmetro inferior a 10 angstroms. São denominadas soluções. Aí, no caso, mistura homogênea com esse número maior que 10 angstroms, aí não seria considerado solução, é isso? É isso, exatamente. Por quê? Alguém tem uma outra observação? Por quê? Soluto é o quê? São as partículas do disperso, né? E solvente, o que seria o solvente? Porque é uma solução, né? Uma solução, vou tentar fazer aqui, né? Bonitinho. Eu tenho aqui a questão do que vai ser solubilizado, e o do que vai solubilizar, né? Então, as partículas do disperso é o quê? É o soluto. Né? Então, numa solução, eu tenho essas duas condições aqui. Eu tenho o soluto. Opa, esqueci, pessoal, que eu estou com a canetinha. Eu preciso da caneta, tá? Eu tenho coisa caneta, minhas coisas. Eu tenho o soluto. E tem quem mais na minha solução? Na minha solução também. Solvente. Eu tenho solvente. Muito bem. Tenho solvente. Eu tenho que me adaptar aqui com a escrita. Solvente. Acaba faltando até letra. Na hora de concentrar. Solvente. Certo? Soluto e solvente. Então, só que tem algo interessante, né? Eu tenho o tamanho da partícula do soluto. Esse tamanho o diâmetro do soluto, né? Dessa partícula que compõe o soluto, ele tem que ser inferior a 10 angstrom. Vocês lembram quanto que vale 1 angstrom? Quem lembra? Enzo? Não me recordo exatamente quanto é que é, mas é alguma coisa em relação ao raio de um átomo. Tá, então vamos deixar aqui uma interrogaçãozinha, aí a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas é algo grande ou é algo pequeno? O que vocês acham? Já que É você bem falou pequenininho, bem pequenininho. É algo muito pequeno, né? A gente vai depois colocar aqui quanto que vale, tá? Já. Bom, então, quando eu tenho esse diâmetro, né? Ó, nessa faixa, dessa unidade de diâmetro, de 10 a 100, de 10 a 1000, nós já não temos mais uma solução. O que nós temos? Que a gente chama dispersões
coloidais. Já temos uma dispersão coloidal. Por exemplo, de dispersões coloidais, que vocês conhecem no dia a dia. Gelatina, né? Até a questão da dispersão de proteínas, né? Como a albumina, bovina, fumaça, entre outros. Certo? Então, são exemplos de dispersões coloidais. E quando as partículas do disperso, então, do soluto, possuem diâmetro superior a 1000, né, angstrom, aí, o que acontece? Nós temos dispersões grosseiras. Por exemplo, quem conhece leite de magnésia? Já viram leite de magnésia? Se você abrir o leite de magnésia, sem dar uma homogeneizada nele, o que você percebe? Vocês conhecem, pessoal, leite de magnésia? Em Frederico, me ajuda aqui. Você conhece leite de magnésia? Eu só ouvi falar. Nunca Só vi ouvi falar? Nunca viu? Quem já viu? Quem já viu, fala para mim. E abriu um frasco, inclusive, sem homogeneizar. Ele vai perceber ali que tem até uma separação de fases. Mas a partir do momento que eu faço a homogeneização, novamente eu tenho ali essa mistura, né? Novamente aqui ele fala, né? Eu tenho os aglomerados de magnésio e hidróxido na água, tá? Então eu tenho essa mistura homogênea. Então, é importante isso porque às vezes a gente trata toda a mistura homogênea como uma solução. E nem sempre, a maioria das vezes, eu tenho solução. Eu tenho mistura homogênea, mas não é uma solução. Certo? Tudo bem até aí? Tá claro esse conceito do que vem a ser uma solução? Pode falar. Sim. É que eu pesquisei então, quanto é um Armstrong. Quanto é 10, é 10 elevado a menos 10 metros. Isso, é 10 elevado à potência menos 10 do metro. Isso, certo? Então, imagina, né? É algo muito, muito pequeno. A potência de 10 ao negativo é 0,00000 até chegar no 1, né? 10 casas à esquerda, não é isso? Quer dizer, à esquerda do 1. Então, é algo muito, muito pequeno, tá? O que tem que ser pequeno? O soluto, essa partícula do soluto, né? Eu ainda vou mais além, né? Por que isso, professora? Por que se eu tenho essa partícula muito não tão pequena, né? Tem que ter esse valor, eu não tenho uma solução. Sabe por quê? Porque, na verdade, eu posso aqui formar aglomerados das partículas num determinado ponto, aglomerado das partículas num outro determinado ponto, aglomerado das partículas em outro determinado ponto, aglomerado das partículas em outro determinado ponto. Quando eu vir aqui e coletar, né, vim aqui e fazer uma coleta de uma alíquota dessa substância, retirar algo, pode ser que eu tire o quê? Parte do aglomerado e tiro parte do solvente, mas ela não representa um todo. E quando eu tiro uma alíquota, o que seria esse termo alíquota? É uma pequena porção desta mistura homogênea que é considerada solução, essa alíquota tem que representar o todo. Esse é o grande problema. Sabe qual é um dos grandes problemas, por exemplo? Quando eu vou fazer análise quantitativa de um manancial, né, de um recurso hídrico, por exemplo, coletar uma amostra de água do Rio Meia Ponte. Qual é o fator primordial? Aquela minha amostra, qual eu vou coletar, aquela minha alíquota, logicamente que eu tenho que levar tudo em consideração a questão da estatística, porque eu tenho que avaliar desde onde o rio nasce até onde ele morre, né? A gente fala montante a jusante, e ainda tem a questão de ver quais seriam os pontos que eu devo fazer essa amostragem e quais é as profundidades. Mas quando eles fazem análise, por exemplo,
Eu me lembro que em 1997, a Unilever foi até o Instituto, né, para a gente fazer uma análise de arsênio, contaminação do íon arsênio, que estava sendo, né, cotada ela ser uma das grandes, como se diz, que estava contaminando, impactando, né, o rio Meia Ponte com o arsênio. E daí que eles vieram, né, pedir para que a gente fizesse as análises para eles darem a contraprova, né, dessa análise. Mas aí o que é o grande problema? Eu vou coletar uma amostra, ou várias amostras em vários pontos, em diferentes profundidades do manancial. E aí, logicamente, tem toda uma média, um desvio padrão, tem todo o cálculo estatístico, tem modelos matemáticos para eu trabalhar esses dados, papapá. Mas mesmo assim, eu chegar e afirmar com a certeza, assim, 100%, olha, eu tenho tal concentração, então é quantitativa, e eu posso dizer assim, ó, você sabe como é que a gente solta o resultado? Naquela data, naquele horário, naquelas condições de temperatura e pressão, condições normais de temperatura e pressão, naquele ponto, a concentração do tal elemento foi tanto. Mas eu dizer que o manancial está contaminado com determinada substância ou não está, eu não tenho condições de afirmar. Esse é um dos grandes problemas por causa disso aqui, ó. Tá, pessoal? Então é muito complexo realmente eu inferir uma contaminação numa determinada amostra, mesmo utilizando todos os modelos matemáticos e todos os cálculos, por causa dessa condição. Solução são muito poucas que nós encontramos. E quando a gente faz a análise quantitativa, a gente considera solução. A gente não considera dispersão, nem uma dispersão coloidal, ou muito menos uma dispersão grosseira. A gente considera que tudo é solução. Então, a gente está considerando que o tamanho da partícula do soluto seja menor, inferior a 10 a menos 10, né? Então, é esse o valor. 10 elevado a menos 10 do metro. Certo? É esse o valor. Com relação à unidade Armstrong. Tá ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Compreenderam o exemplo que nós falamos? Sim, Frederico, então tá bom. Então, ó, primeira coisa, então, é eu entender o que é uma solução. Eu vou ser mais sincera com vocês. Normalmente, a gente não trabalha com solução. A gente fala que a gente tem solução, mas dentro da química analítica mesmo avançada, a gente tem outros cálculos para lidar com essas variações do soluto, tá? Então, a nível de química geral, a gente considera isso, mas solução que a gente chama verdadeira é muito complexa a gente encontrar, tá? Então, a gente tem algumas falhas, né, nos nossos cálculos em relação a isso. Bom, consegue ler aqui, Frederico, para nós, algumas características das soluções? Posso tentar. Então, vamos lá. Está muito pequeno? Deixa eu só aumentar, Frederico. Então, eu vou aumentar, então. Sim, melhorou? Não, tava bom, tá certo. Tudo bem. Eu posso porque eu achei que agora. não estava... Então, tá bom. Não, tá tudo bem, obrigado. Nas soluções, as partículas do soluto não se separam do solvente sob a ação de ultracentrífugas, de ações ultracentrífugas. Não são retidas por ultrafiltros e não são vistas através de microscópios potentes. Os instrumentos citados conseguem separar, reter e visualizar as partículas do soluto numa dispersão coloidal. Já na dispersão grosseira... Oi? Coloidal, Isso, Já na dispersão grosseira, as partículas do soluto são separadas, retidas e visualizadas com o auxílio de instrumentos comuns. Portanto, numa solução, o soluto
e o solvente constituem uma fase única e toda mistura homogênea, aquela cujo aspecto é uniforme ponto a ponto, constitui uma solução. Isso aqui, ó, gente, essa parte aqui é muito complexa. Ó, né? Quando ele fala que o soluto e o solvente constituem uma fase única de toda a mistura homogênea, né? Aquela cujo aspecto é uniforme ponto a ponto, certo? Ou seja, quando eu falei aquele exemplo, né? Eu tenho aglomerados do soluto. E esses aglomerados, pessoal, sabe por que eles acontecem? Quando eu tenho esse aglomerado, aí é um outro dilema, né? Quando eu tenho, vamos pensar numa solução, né? Que a gente conhece aí no dia a dia que vocês preparam. Vocês pegam aí em casa um copo com água, H2O, certo? Você coloca aqui no seu copinho H2O, certo? E você coloca junto com esse H2O, você coloca essa outra substância aqui, que vocês também têm em casa, né? NaCl. Se eu perguntasse aqui, e aí solubiliza, coloca aí em 300 ml de água, coloca uma colher de sopa de cloreto de sódio. Quer dizer, na verdade, não é só cloreto de sódio, mas vamos considerar que o seu sal de cozinha seja só o cloreto de sódio. Quem é o soluto, quem é o solvente aqui dessa e homogeniza. Então, aparentemente, você tem o quê? Uma solução, certo? Quem é o soluto, quem é o solvente? O soluto é o H2O e não,